Eu nasci numa comunidade chamada Saco da Cruz, que é município de Santana. A minha infância foi a maior maravilha. A gente brincava, tinha roda de aspa de barril, quando não era de barril era roda de borracha para correr. A gente disputava carreira mais que os meninos daqui, colega da gente, para ver quem ganhava na carreira. Brincadeira assim, tá brincando com as outras crianças, isso aí. Meu pai era muito severo. Nós ia para a missa, graças a Deus, desde de criança, que ele ia para a missa aqui em Santana, que só tinha missa uma vez por mês, e ele ia com a gente. Mas não tínhamos direito nem de ir lá embaixo, era da igreja para casa. E assim foi a minha vida, mas graças a Deus não empatou de eu me casar logo nova E ser feliz. e ser feliz. A minha infância foi muito turbuada, como se diz, porque meus pais moravam, uma hora estava aqui na cidade, outra hora no sítio, e para a gente vir para a escola tinha que vir de pés. Naquela época não tinha nem merenda nas escolas, a gente tinha que estudava de 7 às 11 horas. Mas graças a Deus dava tudo certo, viu? Ah, sempre tinha forró, né? Tinha drama, eu fazia drama naquela época. Hoje chama de show, né? Faz show, mas a gente fazia drama. Não tinha lugar, não tinha espaço. Fazia na garagem de Zé Matias, ou então na escola. E hoje tem tanto espaço e ninguém se interessa de fazer, não é? As novenas nós não tínhamos esse direito de ir. Só o derradeiro de maio, que toda a vida teve o mês de maio aqui em Santana, o derradeiro de maio, meu pai ia com nós tudinho. Mas assim, de a gente ir, sem papai ir, ele não deixava, não. O padre chamava até Monsenhor Manso. Foi quem me batizou, me casou, a primeira vez, tudo foi ele. Quem fez a primeira comunhão minha. Aqui só se fazia o primário, que era considerado o quinto ano. Aí eu não tinha condição de estudar em Parelha, que era o ginásio, como chamava naquela época. Então eu fiquei no primário. Aí foi o tempo que Santana passou a emancipação política, e eu fui convidado para ser candidato a vereador por Ulisses Bezerra Potiguar, e ingressei, fui candidato com muito orgulho à primeira legislatura, eu com 22 anos de idade, fui o segundo mais votado, e fiquei muito feliz em dar os primeiros passos a Santana do Seridó.
quando nós iniciamos, nós recebia, nessa época era 20 sessões, se reunia 3 meses no ano. Era abril, agosto e novembro. Cada mês a gente fazia 20 sessões. E cada sessão dessa nós recebia um conto de réis naquela época. O conto de réis era uma notinha amarela que vocês não alcançaram. Aí quando o Castelo Branco, foi o tempo da renúncia de James Quadros, e Castelo Branco entrou, ele cortou isso, ninguém ficou ganhando mais nada. O presidente da Câmara, nessa época, não era o vereador, era o vice-prefeito. O vice-prefeito era Moisés, e ele era o vice-prefeito e o presidente da Câmara. Aí Moisés foi explicar aos vereadores, quando nós se reunimos, que nós não ia ganhar mais um conto de réis de sessão, porque Castelo Branco tinha cortado. Que era para a gente ajudar o município a crescer. E Zé Luzia, toda vez, falou assim, meio vexado, disse: pois, senhor Moisés, pode riscar meu nome, que eu não venho mais, não. Que o município quiser crescer, vai plantar milho e feijão com o meu planto. E não vem mais, não. Eu acho que ainda tem deles que lembram, eu sei que tem outras, mas a que mais marcou, principalmente o funcionário da prefeitura, porque o funcionário trabalhava aqui até o sábado ao meio-dia. E eu entrei com o requerimento na Câmara, até o prefeito nessa época não gostou, mas a gente aprovou para só trabalhar até a sexta-feira. O mais que chama atenção até hoje, graças a Deus, é o hospital. Foi a mais importante do Fundec, que nessa época era da ECOL, chamava Fundec, foi o hospital. Tudo bem que a gente não teve dinheiro para concluir, mas deixamos mais de meio caminho andado, então depois a prefeitura arranjou recurso e terminou. É uma obra muito importante que até hoje serve muito a nós, o Hospital de Santana. Aí muitos que foi arranjado pelo Fundec, calçamento, que foi mais de 2.000 metros de calçamento, lavandaria pública, tanto aqui como no Tuiuiu. Tudo a gente fez lavandaria pública que não tinha nessa época. Matadouro, grupo posto na comunidade Lajinha, posto na comunidade Verde. Tudo foi a associação que fez. Aos 17 anos eu comecei a ensinar, ajudando a nossa diretora, que ela nessa época ensinava de primeira a quarta série, tudo num salão só, Maria Bezerra. E aí ela me chamava para ensinar, para ajudar na primeira série. Dividi o quadro negro e eu dividi uma parte. Aí outro dia chegou o nosso prefeito, que Santana pertencia ainda a Jardim do Seridó. Aí o prefeito de Jardim chegou, visitou, aí viu a dificuldade. Aí disse: Nazaré, você arranja uns alunos que eu vou colocar você numa escola subvencionada pela prefeitura de Jardim. Aí nessa época eu arranjei ainda 8 alunos. Era tudo criancinha, ensinava uma parte da escola, né? Depois fui chamada para ensinar na quarta série. A chefe do NURI, nesse tempo era NURI, de Caicó, veio e me convidou para fazer um treinamento. Nessa época o governador era Aloysio Alves e dava muita assistência à educação. E eu fui logo nomeada. E só tinha a quarta série primária naquela época, viu? Já fui nomeada para trabalhar no Estado. Passei 34 anos de trabalho aqui na Escola Antônio Basílio, que hoje é municipal, mas nessa época era estadual. Ela foi escola isolada, foi escola reunida e foi grupo escolar. Tudo isso na Escola Antônio Basílio. Hoje ela pertence ao município, mas antes era ao Estado. Eu passei 17 anos na direção da escola, 17 anos, viu? Eu fui candidata a vereadora 3 vezes. Quando é 3, né? Depois fui chamada, não quero mais não.
Muitos chegavam na casa dos meus eleitores, aí dizia, não vote Nazaré não, que ela tem o ganho dela, de professora, ganha bem, deixa para votar uns que não tem nada. Hoje eu me sinto orgulho de ter uma prefeita mulher, né? E hoje eu me sinto orgulhosa, porque eu nasci aqui, nasci na Rua do Bigode, como eles chamam, né? Em 1943, hoje já estou com 83 anos, minha mãe com 103, e me sinto ainda orgulhosa. Eu nunca pensei de sair de Santana, porque é meu lugar, onde eu nasci, me criei, criei meus filhos, tenho 5 filhos de corda de coração, cada qual que seja mais obediente a mim. Bem, falar da minha infância, de juventude, sempre vai ter uma diferença muito grande com relação da atual. Assim que se eu perguntar aos meus pais como era a infância, eles vão ter uma diferença muito grande também, o que foi a minha. Mas assim, eu julgo muito que na minha época a gente tinha uma maior até criatividade nas brincadeiras, em fazer nossos próprios brinquedos. Em Santana mesmo a gente gostava sempre de estar brincando nas praças, de jogar bila, sempre tinha época também de fazer as pipas, carrinho do rolimã. Hoje tem muito, o pessoal faz muito aquelas brincadeirinhas da vaquejada de pneu, que era o que antigamente a gente tinha os campinhos de futebol espalhados pela rua e fazia os campeonatos de rua de baixo contra a rua de cima. Isso era bastante tradicional. E aí na juventude, da mesma forma, a gente continuou utilizando bastante as praças, que hoje é coisa que a gente não vê, infelizmente. O pessoal está muito em celular e naquela época a gente ficava bastante na praça, era uma alegria ir para a praça, reencontrar os amigos durante a noite. Então eu procuro até com meu filho tentar fazer com que ele tenha pelo menos algo próximo da experiência, para que no futuro ele possa fazer um depoimento desse aqui também, e não, na minha infância eu passei o tempo todo olhando para a tela de um celular, vendo desenho. Então é isso. Eita, minha Santana, pra eu querer bem. Quando estou longe de você é saudade, quando chego alegro meu coração, meu pedacinho de felicidade. Santana, tu és a minha paixão. Ainda guardo na minha lembrança o tempo de criança que eu corri nesse lugar. Hoje eu canto com muita gratidão. Santana do meu coração, és minha terra, meu lugar. Quando estou longe de você é saudade, quando chego alegro meu coração, meu pedacinho de felicidade. Santana, tu és a minha paixão. Como diz o nordestino, ela é tão pequenininha, parece até um tamborete de forró. Se torna grande por sua beleza, é a cidade hospitaleira mais linda do Seridó.